Fala galerinha ligada no canal, beleza, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje, enquanto uns estão indo, outros estão vindo. Vamos falar da dança de treinadores do futebol brasileiro, tá bom? Quem tá trocando de treinador e quem não vai trocar. Mas antes, peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, compartilhe com o pessoal. Cada assinatura, cada integrante novo no canal nos deixa muito felizes para transparecer e enviar a nossa mensagem para cada um de vocês, tá bom? Mas bora falar um pouquinho de mercado da bola? Vamos falar de treinador? Vamos começar com o rapaz aqui acima, tá? Vamos começar com o time aqui acima para ser melhor, né? Tem tanta gente que esse time está procurando. Vamos falar do nosso Santástico, vamos falar do Santos. O Santos demitiu Pedro Caixinha no Campeonato Brasileiro. E após a demissão, o Santos tem procurado alguns nomes. E eu acho que é um dos casos mais difíceis que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro. Os primeiros treinadores que o Santos procurou foram o Tite e o Dorival. Do Tite eu não vou falar muito, porque a gente já deixou um vídeo aqui na terça-feira. O Tite ele já não está mais no mercado, ele está afastado por motivos de saúde. Então, acho que já não cabe muito a gente ficar se aprofundando no Tite. Mas quando o Tite recebe a proposta do Santos, né, quando o Santos ele sonda o Tite, ele procura o Tite, a informação do Tite é, olha, estou negociando com a Arábia, estou procurando, verificando um contrato com a Arábia Saudita, já em fase de andamento, e vocês chegaram tarde. O Tite, ele basicamente dá uma negada no Santos, né, vamos dizer que dá uma... chega para lá. Com o Dorival sequer chega a abrir negociações. O Dorival falou que naquele momento não queria trabalhar mais no Brasil, queria dar um tempo de Brasil, então deu uma afastada, uma afugentada no Santos. Tá? Eram as grandes unanimidades do mercado, né? Eram os grandes treinadores. Queira ou não, quando você perde o teu treinador, o primeiro espelho, o primeiro nome que você procura no mercado são aqueles mais respaldados, aqueles de mais conquista, de maior lastro. No caso, Tite e Dorival. Tá? E com essa negativa, o Santos vai atrás do Sampaoli. Né? E o Sampaoli já tinha demonstrado que ele queria voltar, que ele queria treinar o Santos de novo. Né? Já tinha mostrado a bicoleta para o Santos, né? Já tinha em posts também já falado do tamanho do Santos, do amor que ele tem pelo Santos. E as coisas meio que também não se alinharam, não se adiantaram, porque o staff do Sampaoli, junto com ele, foram verificar a qualidade do elenco do Santos, né? A extensão do elenco. E eles viram que o elenco precisava de algumas peças, o elenco ainda tinha carência em algumas posições. E isso acabou afastando o acerto do Santos, né? O Santos meio que recuou, o Sampaoli também deu uma recuada por outro lado, o acerto acabou não se firmando e o Santos foi tentar mais dois nomes. O primeiro é o nome do Thiago Motta. O Thiago Motta hoje ele é treinador, está desempregado, está no mercado. Thiago Motta ex-Juventus, ex-Bolonha. Ele, quando o jogador passou muito tempo no Barcelona, passou pela Inter de Milão, passou no PSG, acabou finalizando sua carreira e trabalhando como treinador. Seu grande trabalho foi no Bolonha, levou o Bolonha, né, um time de menor expressão da Itália, a Liga dos Campeões, e foi para a Juventus, né? Esse trabalho levou ele para a Juventus, e na Juventus ele não teve assim uma vida muito fácil, né? Demorou um pouco para o estilo de jogo dele ser entendido pela Juventus, para ele também entender que o time da Juventus não tinha a mesma pegada, não pensava a mesma coisa que ele, né? O modo como ele enxergava futebol era diferente, então ele acabou ficando disponível no mercado, foi mandado embora. E o Santos tentou, e esse é um dos nomes que eu menos vou trazer ênfase, porque ele tem muito mercado no futebol europeu ainda, né? Então, times como Sevilha, como o Villarreal, né? Times como o Como da Itália, times como o West Ham da Premier League, o Wolverhampton, né? Times nessa faixa de extensão, de tamanho, eles ainda procuram o Thiago Motta. O Thiago Motta esse também, que espera propostas, né, do velho continente. E para finalizar, o Santos ele tomou uma última negativa que foi do Ramon Dias. O Santos
depois que o Corinthians manda o Ramon Dias embora, o Santos ele tenta o Ramon Dias, ele não consegue porque o Santos tratou o Ramon Dias sem a devida opção que deveria, sem o devido tamanho que ele tem. Então ele foi deixando o Ramon Dias lá. Olha, se der errado a gente tenta o Ramon, tá? Se não, vamos ver o que tem no mercado. E o Santos não deu a devida importância, o staff do Ramon ficou descontente com isso e parou de negociar com o Santos. O Ramon negou o Santos. E aí entra uma certa dificuldade do nosso Santástico, por quê? O Santos ele é um time que tem carências. Ele é um time que não joga a Libertadores, é um time que não joga a Copa Sul-Americana, só joga o Campeonato Brasileiro e só joga a Copa do Brasil. Esse foi um dos motivos, além de financeiro e de vários outros, que Tite e Dorival não fecharam com o Santos. O Santos ele não é um bom projeto para treinadores de uma prateleira maior. Treinador que procura afirmação, ele vai acabar indo para o Santos. Né? Um Carpini, um Barbieri, um Carille, por exemplo. Né? Alguns treinadores de menor expressão. Agora, um treinador com garbor, né? Com o tamanho de um Tite, de um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Esses treinadores dificilmente vão para o Santos porque o Santos ele não oferece competição para eles. O Santos não consegue competir na mesma linha que um Palmeiras, ele não consegue competir na mesma linha que um Flamengo, ele não consegue competir na mesma linha que um Botafogo. Isso afasta o Dorival, tanto que o Tite negociou com o Corinthians após essa negativa do Santos e o Dorival também. O Dorival falou que nem ia para o mercado nacional, que ia tirar um tempo para descansar e logo após estava negociando com o Corinthians. Então acredito que para o Santos existe essa questão de entender o que o Santos procura, entender a sua identidade como clube. Opa, temos que entender aonde a gente pode chegar. Qual que é o treinador que a gente quer galgar? Qual que é o treinador que a gente precisa para o nosso momento? Não adianta você ter dinheiro para andar de Corsa e querer andar de Lamborghini. As coisas não, a conta para o Santos não fecha. Tanto que, nesse ano, devido ao aporte ali, né, a participação do Neymar e ao aporte de novos patrocinadores que o Santos teve, alguns bons contratos foram fechados e o Santos fez contratações que ele jamais faria sem o momento do Neymar. O Rolheiser por 11 milhões de euros, o Tassiano por 30 milhões de reais, é um cara de 30 anos praticamente. O Santos ele traz o Verón, o Santos ele traz o Rafael, o Santos ele traz o Barreal, que o Santos vai ter que comprar o Barreal. Então o Santos faz algumas movimentações que normalmente ele não faria se o Santos não estivesse no momento com o menino Ney. Vai efetivar o César Sampaio, acredito, pelas dificuldades do mercado. E aí entra o que eu acabei de falar. Para quem tem dinheiro e para quem entende a sua filosofia, a sua identidade como clube, o mercado não está tão ruim. Para quem não tem dinheiro e quem ainda não entendeu do que precisa, o mercado está uma porcaria. O mercado é o mesmo. Tá? Tem bons nomes, tem nomes lá fora, tem nomes na Arábia, tem nomes aqui, mas o Santos precisa entender o que ele precisa. Porque se você pega a linha sucessória de treinadores que passaram lá, o Santos foi atrás do Tite, que é um cara pragmático, do Dorival, que é um cara de posse, do Sampaoli, que é um cara de propor e de transitar muito rápido entre as suas linhas. Ele focou em treinadores que priorizam mais o ataque. Ele focou em treinador, por exemplo, Thiago Motta, que é um cara de mais ataque também. Então, acho que está faltando só um pouquinho o Santos entender. Opa, é o que eu quero. É cara mais focado no ataque, é cara de mais posse. Eu tenho dinheiro, eu vou no mercado. O que eu vou comprar? Porque senão o Santos vai acabar cometendo um erro de trazer um treinador que não seja dentro das suas convicções. Ok? Finalizando o Santos, né? Vamos falar um pouquinho de Grêmio. Vamos falar um pouquinho de Mano Menezes, o Grêmio que fechou com o Mano Menezes. O Grêmio manda o Gustavo Quinteiros embora, né, depois de tomar 4 para o Mirassol. O Gustavo Quinteiros já não vinha fazendo um bom trabalho, tá? E quando o Grêmio traz o Quinteiros no começo do ano, o Quinteiros ele vem da Argentina, já fazia bons trabalhos lá. Só que faltava para o Grêmio a mesma coisa que faltou para o Santos, entender algumas coisas importantes. O Grêmio ele perde algumas peças e ele repõe com outras que ainda faltavam entender a dimensão do futebol brasileiro, o que é o futebol brasileiro. O Grêmio vai atrás do Amuso, que é um bom jogador, lá na Bélgica. Na Bélgica ninguém sabe o que é Brasil, ninguém sabe nem o que é Grêmio, ninguém sabe nem o que se come no Brasil, quanto mais como que são
os jogos no Brasil, né? Então, por exemplo, imagine para você um jogador chegado da Bélgica, chegar aqui, quarta-feira ele tá jogando em Santa Catarina, num frio de 18, 17 graus, e domingo ele tá jogando, né, na Arena das Dunas, ou no Castelão, lá em Fortaleza, no calor de 35. O jogador ele tem que se acostumar com determinadas coisas, e isso leva tempo. A mesma coisa o treinador. Quando o Grêmio traz o Quinteiros em janeiro, ele traz muitos jogadores. O Grêmio traz o Esteves, o Grêmio traz o Wagner Leonardo, traz o Cuéllar, traz o Amuso, né? Alguns outros jogadores vêm também, mas o Grêmio não dá esse tempo para o Quinteiros, e o Quinteiros também não consegue se ajudar, né? Ele não tinha uma visão muito próxima do que o Grêmio pregava, e ele também acabava sendo muito teimoso, de trato difícil de se lidar. Sai o Quinteiros, entra o Mano Menezes. E aí, vou falar um pouco do Mano Menezes de forma rápida. Eu acho que o Grêmio acerta. O Mano Menezes tem identificação com o Grêmio, já passou pelo Grêmio antes de ir para o Corinthians. Ele tem um conhecimento, sabe o que é o Grêmio. Já trabalhou na gestão Alberto Guerra. O Alberto Guerra participava, né, o hoje presidente do Grêmio. Ele participava da gestão do Fábio Koff ali nos anos 2000, quando o Grêmio traz o Mano Menezes. Então o Mano já conhece um pouco da casa. Além de conhecer a casa, ele já conhece gente grande que estava na casa também. E o Mano Menezes é um treinador que costuma arrumar a casa, é um treinador que costuma arrumar defesas. O Grêmio está com uma defesa que nos últimos 2 anos levou mais de 100 gols no campeonato. É uma defesa que é uma peneira. A minha mãe, se passar correndo, faz gol no Grêmio. Entendeu? A minha avó, com um andador lá, com o terço da igreja segurando lá, se segurando para andar, passa, a bola resvala nela, é gol no Grêmio. Então, a primeira coisa que o Grêmio precisa fazer é ajustar a sua defesa. E não tem treinador melhor no Brasil, talvez o Carille, do que o Mano Menezes para ajustar a casinha, começando pela defesa. Né? Você vê pelo último trabalho dele no Fluminense. É um treinador que nos seus 6 primeiros meses ele dá bons resultados, ele começa, ajusta a defesa, e aí quando a coisa começa a ir para o ataque e ele precisa de uma força-tarefa entre meio e ataque, você nivelar ali as posições do campo, ele não consegue. Ele tem essa dificuldade. Tanto que passam os 6 primeiros meses, os trabalhos do Mano Menezes, eles esfarelam, né? Eles acabam literalmente. O Mano Menezes no Corinthians, ele chega a ser pior do que no Fluminense, porque no Corinthians o Mano Menezes ele já começa com um trabalho esfarelado, né? Ninguém queria o Mano Menezes ali, todo mundo queria o Tite, o Tite vai pro Flamengo, sobra a raspa do tacho pro Mano Menezes, e o Mano Menezes meio que não consegue engrenar, porque ele já estava no fim do campeonato, né? O campeonato que acabou em dezembro, o Mano Menezes ele chega ali em meados, quase no fim de outubro, então ele teve pouco tempo. No outro ano ali, o Mano Menezes, no começo do Campeonato Paulista, quinta, sexta rodada, o Mano Menezes é mandado embora. Vai pro Fluminense, tem o seu trabalho, ajusta a defesa do Fluminense. Quando passa dos 6 meses, você vê o que acontece. Então, a minha visão do Grêmio é que os 6 primeiros meses com o Mano Menezes serão benéficos para o Grêmio. Justamente por uma questão de entendimento, de estrutura e principalmente de identificação. O Mano Menezes tem um pouco disso tudo. E o Mano Menezes, ele casa, né? O modelo de trabalho do Mano Menezes casa com o que o Grêmio ele tem a oferecer no momento, né? Que é um elenco que tem um bom número de volantes, alguns bons zagueiros, né? Como é o caso do Walter Kahneman, do Wagner Leonardo e dos seus laterais. Resta saber o que será feito. Vejo o Grêmio jogando com 3 volantes, ele segurando o Cuéllar, ele segurando o Dodge ou o Camilo, soltando o Vidia Sante para jogar e se aproximar ali do Bright White. Resta saber como vai ser o Grêmio depois desses 6 primeiros meses, né? E vamos falar um pouquinho agora do creme de la creme do vídeo, né? De Dorival Júnior, Mr. Dorival. Para onde vai Dorival? E eu deixei o Dorival por último justamente porque para falar de Dorival, a gente tem que entender que não é só o Corinthians que está na jogada. Ele está em vias de fechamento com o Corinthians, mas o Dorival era a grande unanimidade do mercado. Era um treinador que estava saindo da seleção, ele acabou de sair da seleção, é um treinador que tem 2 Libertadores, é um treinador que ganhou a Copa do Brasil, é um treinador que ganhou a Copa do Brasil, é um treinador que tem campeonatos paulistas. Então o Dorival é um certo treinador que tem tamanho, que tem garbor no mercado nacional. E quando
ele sai, né, tem uma certa procura por ele. O São Paulo teve um momento de instabilidade com o Zubeldia, o São Paulo sentou para conversar com o Dorival, o Vasco sentou para conversar com o Dorival mesmo estando com o Carille, o Grêmio sentou para conversar com o Dorival antes de conversar com o Mano Menezes, e todo mundo escutou a mesma coisa. O salário que eu quero agora são 3 milhões de reais por mês. Ponto. Muita gente acabou se assustando. O São Paulo mesmo saiu da negociação, o Grêmio saiu da negociação, o Vasco, quando escutou, também saiu da negociação, até o Santos, porque é algo que está fora da realidade do que podem pagar. Tá? É um baita treinador? Acho um baita de um treinador. Vale 3 milhões? Aí vai do consentimento da oferta e da demanda. Se ele está dizendo que vale 3 milhões e tem alguém que paga 3 milhões por ele, significa que o mercado diz que ele vale. Tá? Eu não creio que valha, mas se tem gente pagando, é outra história. O Corinthians, ele manda embora o Ramon Menezes depois do jogo contra o Ramon Menezes, não, perdão, Ramon Dias, né? Depois do jogo contra o Fluminense. E foi uma questão totalmente de vestiário, em que o Depay teve participação, tá? Porque o Ramon Dias dá uma entrevista para a TNT em mais ou menos um mês atrás, de 21 dias antes de ser demitido, e o próprio Augusto fala que ele vai ser o treinador até o fim do ano. Eu estava muito contente com o trabalho. 21 dias depois o trabalho esfarelou na Libertadores, o trabalho esfarelou no começo da Sul-Americana, teve o clássico com o Palmeiras, o jogo contra o Fluminense, e o Depay solta aquela. O Corinthians já tentou contratar o Dorival, depois foi no Tite, né? Viu a possibilidade se aventando do Tite e largou o Dorival um pouquinho de lado. Viu que não deu certo com o Tite, voltou a carga para o Dorival. Tá? Eu vou deixar aqui os números. O Dorival ele pede inicialmente, vou deixar aqui, ó, 2 milhões fixos de salário apenas para ele e mais 500 mil para sua comissão. Quando você negocia com o técnico, você tem duas métricas ali, tá? Que é o pagamento do técnico e o pagamento da comissão do técnico. Quando você contrata o técnico leva a sua comissão. Preparador físico, preparador de goleiros alguns levam, tem o analista tático também, o preparador técnico, então o treinador não vai sozinho, tá? Quando o seu time contrata um treinador, vale o torcedor ir atrás de entender, opa, quando o treinador pede 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, é só para ele ou é para sua comissão? No caso do Dorival, ele pediu esses valores. O Corinthians, né, deu carga total, deu prioridade para o Dorival, foi atrás de negociar com o Dorival, tanto que enviou seu diretor de futebol, Fabinho Soldado, para Santa Catarina, e tudo andava bem. Até, né, hoje pela manhã, vou deixar aqui também no card, onde o intermediário do Dorival, né, o staff do Dorival, vamos dizer assim, o empresário dele, ele muda a pedida salarial para 3 milhões. Isso deixou o Augusto um pouco irritado. Fabinho Soldado já voltou para São Paulo, volta sem o Dorival. As negociações ainda continuam. E aí está tendo, né, um burburinho na imprensa que fala de um lado que tem o Dorival e de outro lado que tem o Luiz Castro, que o Corinthians negocia. Minha análise quanto aos dois, tá? Dentre o Dorival e o Luiz Castro, eu acho o Luiz Castro mais treinador que o Dorival. Porém, para o Corinthians, a melhor opção seria o Dorival. Fernando, por que o pior é a melhor opção? Lembra do que eu falei lá atrás? Você tem que entender as peças que você tem que ver o modo como o treinador enxerga o jogo e as peças que você tem. Casa, tem simbiose ali? Ok, tem. Então é nesse nome que você vai. O Luiz Castro é um treinador, por exemplo, que ele é adepto do 4-2-4. Ele é um treinador que joga sem meia, gosta de jogar com 4 atacantes. E o Corinthians ele tem o Garro ali, que é uma das peças mais importantes. É um meia, um camisa 10, que ou não vai jogar com o Luiz Castro, ou vai virar ponta. Porque ele, a não ser que ele mude o esquema, e para mudar o esquema tem que mudar o modo como o jogo é enxergado, o modo como os espaços são utilizados, isso demanda tempo. Então estamos em maio, né? Estamos chegando em maio, última semana de abril. Para um treinador utilizar esse tempo, ele precisaria no mínimo de 3 a 4 meses para entender algumas coisas. Saber quem é quem, saber como cada jogador joga, os pontos onde cada jogador aplica melhor o jogo, né? Entende melhor cada área de campo. Para o treinador isso demanda tempo, do mesmo jeito que demanda para um jogador. Então eu iria no Dorival. Por quê? Porque o Dorival é um treinador de posse, é um treinador que casa muito com o que o Corinthians tem hoje a oferecer para ele.
que é um elenco que tem qualidade com a bola no pé e não é tão rápido. Tem pontos negativos na contratação do Dorival. O Dorival é muito parecido com o Ramon Dias, tá? O Dorival não é um treinador que olha para trás, não é um treinador que conserta defesas. Tanto que você pega os números dele no São Paulo e no Flamengo, não são números de defesas tipicamente pouco vazadas. O São Paulo ele teve muitas dificuldades. Ele é aquele treinador que vai te entregar um 2-1, um 3-2, um 4-3. Dificilmente o Dorival te entrega um 2-0, um 3-0, que é onde a zaga ela sofre pouco. Ele vai levar o time para frente, ele vai conseguir bons resultados. E aí, vamos se aventar, vamos ver o que vai dar dessa negociação, se o Corinthians vai manter os contatos, né? O ultimato era de hoje pela manhã, né? O Dorival ele tinha até hoje pela manhã como data limite, como horário limite imposto pela diretoria do Corinthians. Já passou, já estamos falando hoje aqui na noite dessa quinta-feira. A negociação segue em andamento, perdeu um pouco de força, mas ainda continuam negociando. E resta ver quem vai ser o treinador do Corinthians, né? Existem opções, falaram em Fábio Carille, já ouvi gente da imprensa falando em Hernan Crespo, nomes fortes até o momento, Dorival Júnior e Luiz Castro. Para o Corinthians, acho que o Dorival é a melhor escolha, tá bom? Galera, meu nome é Fernando, este foi mais um Zona Mista. Eu peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque ó, estamos chegando nas 100 pessoas, falta pouquinho. Vem, se inscreve, vem fazer parte do canal você também, beleza? Te vejo amanhã, pessoal. Uma ótima noite para vocês.